Depois, nossa, passou rápido, acredite. Já passou um mês. Um mês depois da tragédia do balão em Praia Grande, que resultou na morte de 8 pessoas, muito ainda se fala sobre essa fatalidade. De lá para cá, os moradores da cidade tentam seguir a vida, em meio ao luto. Manu, como é que anda a situação do município, o setor e também a investigação? Alguma novidade em relação a essa tragédia que assolou e deixou o país extremamente entristecido, hein, Manu? Oi, Cleiton. Olha, é isso mesmo. Ontem completou um mês, então, dessa tragédia em Praia Grande. A polícia ainda não concluiu o inquérito, né? A Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito, mas segue a investigação. Todas as testemunhas já foram ouvidas, como a gente vinha acompanhando desde o dia 21. Então, pilotos, sobreviventes, moradores, o pessoal da empresa também, da empresa Sobrevoar, foram ouvidos e todos esses relatos são importantes para a conclusão desse inquérito. No dia 26, o acidente foi no sábado, dia 21. No dia 26, eles fizeram uma reconstituição, passaram pelos locais onde o balão caiu, onde os pedaços caíram, acharam um maçarico e também um extintor, que eram 2 elementos bem importantes aí para essa investigação. No dia 2 de julho, teve o retorno dos voos, nós estivemos acompanhando também. De lá para cá, o que mudou basicamente com o retorno das atividades, né? Até inclusive foi divulgada pela Associação dos Balonistas. Agora, os voos têm que ter pelo menos 2 extintores nos balões, também o uso de mantas anti-chamas, né? Que são aquelas mantas, enfim, para evitar também. Além disso, todos os dias tem um comunicado falando das condições meteorológicas. Então, esse comunicado é emitido sempre no dia anterior à noite, justamente para o pessoal se programar para saber como é que vai estar as condições no dia seguinte, e também rádios comunicadores. Tudo isso como uma forma de levar mais segurança tanto para os pilotos quanto para o pessoal também que contrata esse tipo de serviço, né? Então, basicamente são essas as mudanças em relação ao município, porque a cidade vive basicamente do turismo. E o balonismo é a principal atividade do turismo de Praia Grande. Então, assim, até conversei hoje de manhã com um dono de restaurante que fica bem no centro da cidade. Ele informou que essa época agora, férias de julho, era para estar lotado. Por quê? Muita gente procurava Praia Grande para poder fazer o balonismo. Ele falou que agora está 50%. Inclusive, a gente conversou com ele quando estivemos lá. Ele falou que tinha tido uma queda de 70% da movimentação. Agora melhorou um pouco, mas ainda está pela metade do que normalmente era. Ele informou para a gente hoje de manhã. Também conversei com uma dona de pousada que fica bem próximo ali onde o balão caiu. A gente, inclusive, tem um vídeo dela falando sobre isso, como é que está a questão das reservas, como é que foi a movimentação nesse último mês. A gente vai acompanhar a fala dela agora. Estamos com as reservas bem baixas, não temos tido reservas bem atingidos. A gente vê pela movimentação na cidade também, não é como era antes. Longe de ser, inclusive, bem fraca. E os balões a gente percebe que eles estão retornando, né? Mas bem poucos ainda, não se vê muitos balões, não. E a gente não sabe muito o que vai ser dos próximos dias, né? Estamos aguardando e, claro, com esperança, né? Bom, então, como ela falou também, né? Ela falou como empresária do setor ali de turismo e como moradora também, que o pessoal já estava acostumado a ver vários balões, principalmente nesses períodos assim de férias, e que deu uma queda, mas aos poucos as empresas vão tentando retomar a normalidade. Também conversei com a Silvia, que é uma dona de empresa de balonismo que faz esses voos hoje de manhã. Ela falou que acredita que daqui a um ano, mais ou menos, vai estar realmente normalizado com aquilo que era antes do acidente. Então, assim, é toda uma cadeia, né? Na verdade, não só as empresas de balonismo, propriamente dito, mas também restaurantes, o turismo também de outras formas que sentiu o impacto desse acidente. E por aqui a gente segue acompanhando, porque o município, a Secretaria de Turismo, então, eles estão tentando, junto ao Ministério do Turismo, justamente essa regulamentação que é importante para passar mais segurança e, quem sabe, retornar aos poucos a normalidade dos voos, que é a base da economia, basicamente, de Praia Grande, né? Então, a gente vai aguardar a conclusão do inquérito da Polícia Civil, passando mais informações, realmente passando mais detalhes sobre esse acidente. A gente segue acompanhando por aqui, mas nesse primeiro momento são essas diferenças aí, essas mudanças que foram feitas nos voos. 2 extintores, a manta anti-chamas, também recomendações
orientações para os passageiros antes e durante o voo, como uma maneira aí de trazer mais segurança. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manu. Excelentes informações, hein? A gente espera que esse povo se recupere logo, né? Mais uma vez, a nossa solidariedade aos familiares e agora também aos comerciantes que estão sofrendo com essa tragédia que acabou assolando o país. Agora vamos falar de tempo.